então vamos começar a nossa mesa, né? Então a gente vai começar discutindo o caso clínico. Olá, doutora Andressa, tudo bem? Eu sou Silvana, tenho 61 anos e sou casada. Eu lhe procurei porque eu estou sentindo uma sensação de que tem uma bola na minha vagina. Tudo piorou um pouco antes da pandemia e com o tempo eu estou sentindo a sensação que está pior, como se ela saísse, e eu tento às vezes, ao fazer xixi, eu tento colocar para dentro como se ela me incomodasse a urinar. Não tenho perda de xixi e consigo segurar tranquilo até chegar ao banheiro. Na hora da relação eu sinto um desconforto, é como se a minha vagina estivesse mais frouxa. Há 10 anos eu tive que fazer um procedimento porque o meu útero caiu e eu fiz uma cirurgia junto com o períneo. Não tenho nenhum problema de saúde, faço exercício físico 3 vezes por semana. Tive 3 filhos, 2 normais e uma cesariana. É um caso que a gente vê frequentemente no consultório, né? As pacientes realmente elas chegam relatando até os dados mais imprecisos, muitas vezes até das cirurgias prévias que elas fizeram, né? Eu vou chamar aqui o Adner para comentar, né? Falar um pouco do caso dela, fazer um resumo e uma avaliação das principais queixas. O que você disse para a gente do caso dela? Primeiro, agradecer o convite, tá, Andreísa, da Salvata, para participar do evento. E realmente, como você bem disse, é um caso do dia a dia, né, de quem faz urogineco, né, essas pacientes de meia idade que acabam evoluindo com os prolapsos genitais. Ela tem um prolapso, aparentemente, né, que ultrapassa o introito. Ela diz que já percebe, já vê a bola saindo, e normalmente é quando esses prolapsos começam a preocupar as pacientes, é quando elas começam a procurar algum atendimento. E ela apresenta alguns incômodos que são típicos, né, de quem tem essas distopias genitais, que às vezes essa dificuldade de urinar, às vezes essa necessidade de fazer uma redução manual para poder evacuar, para poder urinar, né? Então é um problema que realmente impacta na qualidade de vida da paciente. Foi essa impressão que eu tive, tanto que ela busca assistência, né? É uma coisa que envolve a intimidade do paciente, e eu sempre prezo muito por isso. Quando a paciente procura um profissional médico para expor a sua intimidade, né? É porque eu acredito que ela realmente está incomodada com aquilo e que ela está clamando por uma ajuda. Perfeito. Em relação a algum exame, você acharia necessário solicitar inicialmente para essa paciente? Você está ali no consultório, acabou de fazer essa anamnese, o que você já pensaria assim, de prontidão? A princípio, né, o exame físico é fundamental, né? Então, assim, a princípio eu não pensaria muito em exames complementares. Eu focaria muito a minha avaliação no exame físico dela, principalmente, né, para ver o que é que ela está percebendo, né, que está se exteriorizando, se é a parede vaginal anterior, se é a posterior, se é a cúpula vaginal, para aí depois definir algum exame complementar. Perfeito. A gente tem um exame físico dessa paciente. Então, no exame físico dela, né, posição ginecológica, paciente manobra de Valsalva. No POPQ dela, a gente vê um prolapso de parede vaginal anterior com ponto BA, que é o ponto de maior prolapso do compartimento anterior, em mais 6, ou seja, se exteriorizando 4 centímetros da carúncula himenal. A cúpula vaginal, né, ela, na história dela, ela apontou que há 10 anos tinha feito uma histerectomia, porque o útero estava caído, né, que tinha sido feita junto com cirurgia de períneo. Então, as pacientes, às vezes, não sabem exatamente qual procedimento realizou, mas elas costumam dizer que quando é uma cirurgia vaginal, é uma cirurgia de períneo. Então, a gente não tinha um dado preciso da cirurgia que ela realizou previamente, mas que tinha a histerectomia associada e que era por prolapso uterino, que foi o que ela disse. E a gente tem agora uma cúpula vaginal chegando também em mais 4. E no prolapso posterior também mais 4, com hiato genital de 5. Teste de esforço foi quando a gente reduziu o prolapso, pediu para ela tossir, fazer uma força, e ela não perdeu o xixi, por isso que ele foi negativo. E uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico, através do AFA, de 3.
Vou pedir ajuda aqui à nossa fisioterapeuta para especificar melhor um pouco mais essa avaliação da fisioterapia do assoalho pélvico, da função muscular da paciente. Queria agradecer o convite, doutora Andreísa, doutora Catiane, a doutora Sara. Um prazer estar nessa banca, principalmente aqui com o doutor Luiz Brito, né, que me ensinou bastante ali na Unicamp. Essa paciente é um prolapso grau 3, né? Então, como que a gente vai avaliar? A gente vai realmente ver como que está a força muscular dessa paciente. Quando a gente observa ali pelo POPQ, né, a gente vê que tem um hiato genital aumentado e o corpo perineal diminuído, né, reduzido. Então, isso mostra para a gente que provavelmente essa paciente ela tem uma redução, aí, um déficit, né, na questão da força muscular. Então, apesar dela não ter a incontinência urinária, né, ela provavelmente tem aí uma redução dessa força muscular que a gente pode melhorar nessa parte também. O grau 3 a gente não consegue, de fato, reduzir com o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, mas a gente pode melhorar realmente os sintomas dessa paciente, né? Então, a questão do posicionamento, né, para micção pode ajudar ela com essa dificuldade de esvaziar a bexiga e a gente pode realmente tentar ter um pouco mais de sustentação, diminuir um pouco esse ato genital, melhorando a questão da hipertrofia muscular e melhorando o sintoma dessa paciente. Perfeito. E você utilizaria mais que técnicas para ela? As técnicas são muito parecidas com a da incontinência urinária, né? Então, por exemplo, a gente pode exemplificar a técnica de pré-contração. Então, essa paciente, principalmente, né, que ela pratica atividade física, então, ali nos momentos que ela tem algum esforço, que ela está praticando alguma atividade que tem esse aumento da pressão intraabdominal, a gente pode orientar ela a fazer essa técnica de pré-contração, né? Então, ela contrair a musculatura do assoalho pélvico antes dessas atividades, para que ela tenha um pouco mais de sustentação. Fora isso, o treinamento, né, da musculatura do assoalho pélvico, que aí, a longo prazo, ela vai sentir os efeitos dessa melhora por conta da hipertrofia e do ganho de força muscular. É importante pontuar, como você falou, né? Ele não vai reduzir o prolapso, mas ela tem muito a ganhar na parte da função. Quando a gente pensa em correção cirúrgica, a gente pensa numa correção anatômica. Então, por mais que a físio não vá reduzir esse prolapso, que é importante aliar a expectativa com a paciente, eu vou fazer físio se não vai resolver meu prolapso, mas ela já chega a falar do déficit miccional, que ela tem que reduzir o prolapso para urinar, e aí ganhar também essa percepção corporal e o reforço da musculatura, que em tratamentos posteriores, que a gente vai discutir aqui já, a gente vai ter esse ganho também, né, esse benefício. E pacientes com prolapsos assim, mais avançados, a gente tem a nossa especialista coloproctologista na mesa. Eu queria pedir para a Lara para comentar assim, o que a gente espera, o que a gente deve perguntar numa consulta com pacientes com prolapso genital, da parte também, quando a gente pensa em disfunção do assoalho pélvico, a gente não pode esquecer da parte dos sintomas intestinais, né? O que você orienta lá? Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer, em nome da Andreísa, da Catiane e da Sara, o convite. É um prazer estar aqui com pessoas que são minhas amigas mesmo. E assim, estamos diante de uma paciente com disfunção do assoalho pélvico, inicialmente de compartimento médio, né? Então, quando se tem uma paciente com o fator de risco, no caso dela, 2, principalmente, na visão do coloproctologista, né? Que é o parto vaginal, e pela idade mesmo, que a própria idade também enfraquece o assoalho pélvico. É obrigatório, da nossa parte, investigarmos os outros compartimentos, porque o assoalho pélvico, como se sabe, ele é uma unidade muscular que é incomum, tanto nervos quanto músculos, para os 3 compartimentos. Então, a gente precisa investigar o compartimento anterior, precisamos investigar o compartimento posterior. E como que se faz isso inicialmente? Mesmo que ela não tenha se queixado, né? Mas essas pacientes, elas não vão se queixar de forma se não fizermos busca ativa, né, dessas pacientes. Porque provavelmente ela deve ter alguma alteração de musculatura ou neurogênica, né? Algum desses dois, sem dúvida, já deve estar comprometido nela. Então, ela não vai chegar se queixando de incontinência fecal ou constipação, né? Isso tem que partir, essa pergunta tem que partir de nós médicos, né? Então, realmente começa a investigação com essa pergunta na anamnese, e uma vez, né, que você tem essa pergunta, você vai fazer o exame proctológico para ver a questão
hipotonia anal, a tonicidade do esfíncter anal, se tem descartar outras alterações coloproctológicas, como hemorroidas, né, questões orificiais mesmo, e partir para os exames complementares depois. Perfeito. Na indagação dessa paciente, ela tinha constipação, né, ela tinha a dificuldade mais evacuatória, fezes endurecidas, passava 4 dias para evacuar. E dos demais sintomas, ela negou, né, ativamente, quando foi perguntado. E ela chegou também muito aflita em relação a procedimento cirúrgico. Será que eu vou precisar fazer cirurgia? O que eu posso fazer? Eu tenho 61 anos, tá, não tenho comorbidade, mas o que eu posso fazer? Será que eu tenho algum outro tratamento que eu possa lançar a mão para já melhorar meu sintoma, para resolver meu problema? Dayana, você pode comentar para a gente o que a gente tem de opção mais conservadora para o tratamento do prolapso? Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, agradecer. Como todos já falaram, mas sempre vale a pena mencionar a Catiane, a Andresa e Sara pelo evento e pelo convite. A Andresa pontuou algo que eu tenho vivenciado bastante, né? A gente tem 2 experiências. No SUS, as pacientes querem muito operar, porque elas demoraram tanto para chegar num serviço especializado que, às vezes, elas se sentem até afrontadas quando você oferece outro tipo de tratamento. E a gente tem muito essa cultura de que o tratamento cirúrgico é o tratamento definitivo, é o melhor, é o que a gente vai lançar a mão. Então, no SUS, normalmente, as pacientes têm essa preferência por um tratamento cirúrgico. Eu tenho vivenciado, né, no contexto do atendimento particular, muitas mulheres realmente querem outra opção antes da cirurgia. Ou porque elas mesmo se denominam naturalistas, isso é algo que tem vindo à tona nos últimos dias, a ginecologia natural, o tratamento naturalista. Então, elas pontuam bastante que elas querem uma outra opção de tratamento que não seja o cirúrgico. Essa semana, eu atendi uma paciente que ela procurou na internet. Eu disse, como foi que você chegou até mim? Ela disse, eu procurei na internet tratamentos para bexiga baixa. E eu encontrei que tinha um dispositivo que era colocado na vagina e que resolveria o meu problema. E aí eu fui procurar, as palavras dela, não é possível que aqui em Fortaleza não tenha isso. E acabou que ela chegou lá no consultório. Então, a gente tem uma opção não cirúrgica, um tratamento conservador, que pode ser considerado de primeira linha, que são os pessários vaginais. Eles são órteses de silicone que são inseridos dentro da vagina para dar suporte aos órgãos pélvicos. Na atualidade, a gente tem vários modelos de pessário, a gente tem vários tamanhos, e a indicação vai depender da anamnese, da história que a paciente conta. Eu não lembro se ela contou... Não, ela contou que tem relação sexual, que incomodava. Então, isso é algo que a gente vai levar em consideração. É uma paciente sexualmente ativa? É uma paciente que está na menarquia, né? Ainda está no período fértil? Porque, infelizmente, a gente sabe que, apesar da literatura trazer que quanto mais de idade essa paciente, maior a prevalência, isso não impede de que mulheres mais jovens já apresentem prolapso. Então, a gente vai considerar tudo isso, qual é a história dessa paciente, qual é o desejo dessa paciente, e, a partir daí, junto com ela, definir qual é o melhor modelo de pessário para ela, considerando a capacidade dela de autocuidado, a capacidade dela no dia a dia, a vida dela, as atividades que ela desenvolve, se é sexualmente ativa, enfim, tudo isso. Existe um modelo que você tenha preferência de usar e se não der certo, vamos tentar outro, né, por manejo mais fácil da paciente? A literatura traz que o modelo anel sem membrana deve ser o modelo preferencialmente testado em todas as mulheres, porque ele é de fácil manejo, não só para a mulher, mas também para o profissional. E ele também tem menos efeitos colaterais. A gente sabe que, apesar de ser um tratamento barato, considerado fácil, o pessário ele tem que ser bem manejado
porque pode trazer algumas consequências para a paciente. Então, a literatura traz o anel. Na minha experiência, eu percebo que realmente o anel ele seria uma boa opção, mas que ele não dá em todas as pacientes. Apesar de que, pelo tamanho em si, ele caberia dentro da vagina das pacientes, mas a gente, pelo menos aqui na nossa vivência no Ceará, a gente tem muitas mulheres com corpo perineal pequeno, que foi o que a gente viu essa paciente, 2 centímetros. Elas têm roturas perineais importantes por conta da assistência ao parto vaginal. Então, o modelo anel nessas pacientes não é benéfico, porque ele precisaria de um corpo perineal íntegro para ser mantido dentro da vagina. Então, quando a gente coloca o anel na paciente e ainda deitada pede para ela tossir, muitas vezes ele já expulsa porque ela não tem anteparo perineal para sustentá-lo. Então, eu, particularmente, tenho um modelo preferido, que é o Gaylord, que é um modelo que ele tem um disco e ele tem uma haste, parece uma chupetinha de bebê, que ele é fácil de ser inserido, né, se a paciente for bem treinada, fácil de ser retirado, tem poucos efeitos adversos e ele funciona, ele faz um vácuo no fundo da vagina da paciente. Então, mesmo que ela tenha um corpo perineal pequeno, ele se sustenta por essa capacidade dele de autorretenção dentro da vagina. Perfeito, Tayane. E aí você bem pontuou que é uma paciente que é sexualmente ativa, mas não é isso que vai impedir ela usar o pessário, né? Inclusive, tem um estudo mostrando, da parte da sexualidade, que pacientes com prolapso avançado que usam o pessário melhora a satisfação sexual e o desejo sexual dessas pacientes que usam o pessário para as que não utilizaram com prolapso genital. E os que são menos obstrutivos, no caso do anel, existe até na literatura a possibilidade do que ela achar mais confortável na relação sexual de permanecer com o anel ou retirar para a relação. Mas os que são mais obstrutivos, não. A orientação é retirar antes da relação e só colocar depois, né? Essa paciente, ela usou o pessário, ela foi para a Dayana, fez o teste, usou o pessário de número 4 e ela ficou bem, ficou em acompanhamento, e aí 6 meses depois, essa paciente, ela volta para a gente. Olá, doutora Andressa, tudo bem? Cheguei a comprar o pessário, testei durante 6 meses, tirava ao ter relação sexual, no outro dia eu colocava. Mas decidi que quero fazer um procedimento definitivo. O que a senhora acha? Isso é uma realidade, né? Às vezes a aderência, ela começa empolgada, vai usando, e aí manter essa aderência ao longo dos anos, às vezes a gente vê uma queda mesmo, um desuso, uma queda dessa aderência. Vou chamar o professor Luiz para comentar, né, da questão desse segmento, né, do que ele vê dessa aderência, de táticas que acaba utilizando também na sua prática diária. Bom dia a todos e todas. Queria mais uma vez agradecer a participação no Salvata. É a primeira vez no Salvata Experience, mas já vim outras vezes no curso de Oasis. Agradecer a Kátia, a Sara, a Andressa pela organização. Está brilhante o evento. A essa mesa, eu e a Bia, o Adner, que foi meu colega de faculdade. Em turmas diferentes, né, Adner? Mas foi... e a todos. Bom, eu acho que, assim, sobre o caso, eu queria falar 2 coisas, eu não sei se o Rodrigo pensou isso que eu pensei, que é uma coisa que ainda, de alguma forma, me incomoda como educador, quando eu pego esses casos de paciente que operou fora e que elas chegam falando, eu tirei meu útero que estava caído e eu fiz um perinho. Isso me dá um certo ranço, né? Um certo ódio, porque o que acontece? É incrível como as pessoas fazem esterectomia vaginal com prolapso sem técnica de correção apical, né? É incrível, é uma prática disseminada e isso, na verdade, eu não diria que é danosa, mas é uma perda de tempo em vez de ajudar a paciente completamente. É enganosa, no mínimo. É enganosa. Eu não queria usar essa palavra, mas já que você já usou, é isso mesmo, é enganosa. É uma fake news. Isso, a pessoa, ela cruza paramétro, ela faz uma coisinha ali, ela acha que aproximando o útero sacro, mas isso é enganoso, a paciente vai recidivar, ela vai ter queixa. Então, é muito importante que a gente explique isso como educadores e como
Pessoas que realmente não fazer a correção apical vai recidivar. E outra coisa que eu achei muito importante do exame físico é a investigação de incontinência oculta, né, que você fez, que é importante. Achei um AFA até bom, viu, para um HG de 5. Eu não achava que ela fosse ter tanto AFA, achei que ia ser um AFA de 1, ou entrar naquele grupo das 14% de pacientes que têm AFA 0. Mas é uma paciente, como ela falou, que geralmente elas vêm querendo operar, quando é paciente no SUS, principalmente. E acho importante a pandemia no que tange a conscientização do pessário. O pessário passou a ser muito mais usado na pandemia, quando não houve a possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico. Em compensação, o pessário mais que dobrou de valor, né, para aquisição nesses últimos 3 anos. Né? Então, isso é importante falar. A gente tem uma dificuldade de distribuidores para fazer compras e, enfim, de material de pessário para fornecer para os pacientes. Bom, o tratamento cirúrgico, ele sempre pode ser falado como sendo o tratamento que vai oferecer as melhores possibilidades de cura, mas o tratamento conservador sempre deve ser uma opção a ser oferecida, e a fisioterapia sempre, mesmo sem o pessário, deve ser considerada, porque ela sempre melhora a consciência pélvica, né? É incrível a quantidade de mulheres que não têm consciência da sua musculatura, né? E em relação a segmento, que é a sua pergunta, a gente tem uma taxa média de descontinuação na literatura do pessário de 20% a 30% em 1 a 2 anos de segmento. Esses fatores de descontinuação, a gente fez uma meta-análise tem mais ou menos uns 2, 3 anos, e que uns fatores associados é a cirurgia uroginecológica prévia, a obesidade, a idade avançada e um hiato genital muito alargado. Ela tem um hiato genital de 5, já é um hiato genital alargado, bate com a queixa de frouxidão vaginal que ela tinha. Né? Muitas vezes essa queixa ela é meio mascarada junto com a queixa de bola na vagina. Então, ela tem possibilidade de, como ela falou, um corpo perineal pequeno, que não tem base na membrana perineal para sustentação. A parte superior, a haste superior do anel, não encosta muito bem no pub, então isso dobra e expulsa. Tentar reduzir isso, uma coisa que pode ser feita, mas isso não existe um estudo clínico para isso, para ver se isso é capaz, são as técnicas fisioterapêuticas pré-implantação de pessário ou durante a utilização do pessário, que vão, através da melhora dessa contração, promover uma melhor estabilização. Mas também isso é controverso, não tem dado na literatura que embase isso, mas é uma possibilidade. Fazer modificações, né, a troca dos pessários, então tem um anel, depois tem. Se é um hiato maior, você pode pensar no donut, mas é aquela história, o donut é um pessário mais incômodo, né? Geralmente promove um pouco de dor, um pouco de incômodo, mas normalmente a descontinuação ela acaba sendo mais pela expulsão do que necessariamente pelos sintomas. O pessário é uma técnica que deve ser pensada para toda paciente que não deseja operar ou que tem receio de operar. No caso de expulsão, realmente aí você vai para o tratamento cirúrgico, que pode ser dividido em obliterativo ou reconstrutivo. Né? Obliterativo, a copoclese, e o reconstrutivo, as técnicas de reconstrução de acordo com o compartimento que está afetado. Dessa paciente, ela desejando um procedimento mais definitivo, qual seria a sua indicação? Essa paciente, se ela tem vida sexual, eu não vou propor copoclese, então sobra a cirurgia de reconstrução. As cirurgias de reconstrução a gente divide por compartimento. Ela tem um prolapso de cúpula, ela tem um prolapso anterior e ela tem um prolapso posterior. Então, ela tem um prolapso combinado completo. Ela precisa recuperar esse ápice. Se a gente levanta esse ápice da vagina, a gente geralmente corrige o defeito anterior junto. Eventualmente, o defeito posterior precisa ser também combinado na cirurgia. Numa paciente sem útero, numa paciente que tem... Aí você tem que ver uma série de pontos. O que você vai ver? Você vai ver IMC, você vai ver tamanho da vagina, você vai ver disponibilidade dessa paciente fazer uma cirurgia abdominal laparoscópica ou não, você vai ver a possibilidade de uso de tela para essa paciente, porque todos esses elementos combinados, a gente vai discutir os tratamentos cirúrgicos. A gente tem 3 tratamentos para o compartimento apical, de forma geral, mais usados. Um é a promontofixação, sacrocolpexia, que pode ser feita por via laparoscópica, que é a técnica dita padrão ouro, porque tem melhores resultados anatômicos de correção e menor taxa de recidiva em relação à fixação vaginal para o sacro espinhoso. Depois a gente tem a fixação vaginal do ligamento sacro espinhoso, que pode ser uni ou bilateral, feita por via vaginal. Nesse caso, a gente precisa ter um comprimento vaginal mínimo aí de uns 7,5, 8 centímetros, porque existe a distância da região da carúncula liminal até a fixação desse ligamento. E, por fim, a gente tem o encurtamento do ligamento uterosacro. Numa paciente esterectomizada, você tem mais dificuldade de localizar o ligamento uterosacro. Então, sobram basicamente 2 opções: promontofixação
e fixação vaginal no saco espinhoso. Técnicas ainda não padronizadas do ponto de vista de terminologia anatômica das sociedades, como pectopexia ou suspensão helicoxígea, ficam aí como opções em exceção. Perfeito. Vou convidar agora o professor Rodrigo para decidir aí o procedimento cirúrgico dessa paciente. Deixei nas suas mãos, professor. Já que você não está aqui, a gente agora deu essa aulinha aqui, jogamos na sua mão, o paciente chegou, vai sair com a guia cirúrgica. Qual seria o procedimento que você escreveria ali? Mas depois que o Luiz falou, não sobrou muita coisa, né? Vamos lá. Eu queria fazer pequenos comentários importantes, né? Pequenos comentários importantes. Primeiro, nos fatores de risco, eu não lembro qual que é a paridade da paciente. Gesta 2. Um cesáreo e um vaginal. Uma cesárea vaginal, né? Parece que, assim, não sei se o parto vaginal foi um feto macrossômico ou não, né? Mas o que chama atenção é que os fatores não são tão importantes, né? Então, ela teve um parto vaginal, provavelmente, quando a gente vai falar de fatores de riscos para o prolapso, a gente, resumidamente, para a plateia aí, eu acho que existem dois, né? Primeiro é o trauma, né? E não há dúvida que o trauma do parto é um fator importante. E a outra situação é o envelhecimento tecidual. O envelhecimento tecidual é importante, né? As estruturas que sustentam e suspendem, né, o útero, eles são formados por colágeno, né? E o colágeno ele sofre de forma muito significativa com o envelhecimento. Um outro ponto que comentou aí é a constipação, né? Então, a constipação a gente não sabe se é causa ou consequência, viu, pessoal? A gente fez uma revisão sistemática, a gente está procurando um pouquinho sobre isso, né? Se a constipação ela é causa ou consequência. Tem hora que ela é causa, né? Aquelas pacientes que fazem muita força. Eu tenho uma paciente aqui que ela tem uma constipação importante, que ela faz força, e eu venho percebendo que o ápice vem descendo devagarzinho. Assim, aqui é, né? Mas tem situações onde a paciente ela tem um prolapso de longa data, e acaba obstruindo e acaba gerando também uma constipação ali, as fezes acabam ficando mais endurecidas. Então, é outro fator importante, né? Fisioterapia. Pessoal, eu tenho, assim, os prolapsos estadios 3 avançado e 4, na minha opinião, a fisioterapia é muito mais importante no pós do que no pré. No pré é importante, sim, a paciente ter uma consciência corporal é super importante. Mas se a gente pegar as nossas taxas de sucesso, daquilo que a literatura coloca, tá? Mesmo uma corpo saco fixação ou uma fixação do ligamento saco espinhal, a taxa de sucesso, levando em consideração tudo que se tem na literatura como avaliar a taxa de sucesso, né? Hoje ele é composto, né? É muito clínico e anatômico, não supera 60% a 70%. Então, a gente tem aí uma taxa de recidiva ao redor de 30%. Até no nosso gold standard, né, que é a corpo saco fixação, né, alguns trabalhos mostram isso, né, principalmente nos estadios avançados, né, onde, na minha opinião, se a gente pegar tudo que a gente tem na literatura, a gente não consegue ter uma casuística grande, né? Na grande maioria dos trabalhos, nós estamos falando de estadio 2, estadio 3 não avançado, estadio 1, né? Aquele colo que chega até a cervix, aquela cúpula que chega até a cervix, que chega até o introito, desculpem, o colo que chega até o introito, a cúpula que chega até o introito, que na mão da minha amiga Andressa, qualquer procedimento que ela fizer, né, sabendo da sua expertise cirúrgica, ela vai ter uma taxa de sucesso elevada. Mas quando a gente pega a literatura, nós estamos mexendo de taxas de sucesso de 60% a 70%, e aí que eu acho que a fisioterapia no pós-operatório pode ajudar a aumentar. Aí o Luiz pode chegar para mim, mas Rodrigo, não tem evidência científica, porque a gente tem um grande trabalho na literatura que fez isso, né? E colocou a fisioterapia, mas provavelmente tamanho de amostra, todas essas situações, elas ainda precisam ser melhor analisadas, mas acoplando a fisioterapia, parece que não houve um aumento na taxa de sucesso no segmento no médio e longo prazo. Aí a Andressa chegou para mim e deixou o que eu faço, né? O que a gente tem que fazer? Aqui tem algumas características que são importantes. Primeiro, uma paciente, na minha opinião, muito jovem, 60 anos, sexualmente ativa. E tem um dado importante, ela faz atividade física 3 vezes por semana. Pegando esses 3 pontos importantes, na minha opinião, a cirurgia precisa ser abdominal, tá? Onde a gente tem as maiores taxas de sucesso
onde principalmente aqui, né, a gente tem uma vagina mais longa, a taxa de dispareunia é menor, né? E aí, na minha opinião, eu acho que a sacopexia, né, ela é talvez a técnica que eu utilizaria para fazer, né? Voltando um pouquinho dos pessários, né? Os pessários, a gente tem um trabalho que a gente fez para saber quais são os fatores que fazem com que a paciente fique ou não fique. A idade é um fator importante. Mulheres jovens desistem dos pessários. Eu não sei se eu entendi errado com o Luiz falando que a idade avançada faz com que a paciente abandone o pessário. No nosso trabalho, a idade foi fator para que as pacientes mais jovens, elas desistem mais do pessário do que as pacientes mais idosas. Hiato genital alargado, e teve um outro dado interessante que foi a taxa de vulvovaginites dessas pacientes. Na verdade, não é vulvovaginite, na verdade é um aumento da secreção, né? E as pacientes mais jovens, elas ficam extremamente incomodadas com essa taxa de secreção. Como é que você faz para mexer isso? Você estrogeniza essa vagina, e aí, né? E a outra coisa que a gente encontrou na nossa casuística foi nas pacientes esterectomizadas. Acho que o Luiz já comentou isso. As pacientes esterectomizadas, elas expulsam mais o pessário, né, do que as pacientes não esterectomizadas. E aí, para provocar, aí, na minha opinião, Andressa, seria uma sacopopexia robótica. Aí eu vou deixar para vocês discutirem depois. Bom, a gente vai dar segmento aqui, acho que só trocar o link, né, dele. A gente vai dar segmento aqui e realmente essa paciente, a gente pesou. Outro dado que não foi colocado aqui, mas que o Luiz pontuou como uma cirurgia que não foi a correta, mas às vezes ela até faz a correta e não sabe falar que foi o sacrofixação, né? Então, espinhal. Então, às vezes, a gente já está, na verdade, diante de um paciente com a recidiva, né? Então, apesar Andressa, posso fazer um comentário? Por claro. favor, posso fazer um comentário nisso? Eu acho que o Luiz tocou num ponto que é fundamental, né? Eu não sei se é enganoso. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo, sabe? As pessoas acham que quando elas têm um prolapso genital com o útero, é simplesmente você reinserir os úteros sacros, né? Ou cardinal, na cúpula vaginal é o suficiente. E não é o suficiente. Eu acho que é muito desconhecimento, e a gente vive isso de forma muito intensa, né? É o desconhecimento que quando você tem que ter um defeito de ápice da vagina, você tem que fazer um procedimento para o ápice da vagina, né? Se você escolheu a via vaginal, você tem dois, né? Sacro espinhal ou um McCall, né? E, na minha opinião, a depender do tamanho, ele precisa ser um McCall alto, porque senão você não corrige, tá? Desculpa. Perfeito. Eu até vou provocar aqui o Luiz no sacro espinhal e no McCall, já que você chamou aí a atenção, e ela fez um procedimento de correção do ápice, né? Ela fez um McCall. Em relação à taxa de sucesso de pacientes que têm prolapso apical e faz McCall versus pacientes que têm prolapso apical e faz sacro espinhal, Luiz, o que você pontuar aí para a gente? Porque a gente fala muito no sacro espinhal, no McCall, e a gente não comenta um pouco, né? O que é a taxa de sucesso, o que a gente vai esperar, o que é a expectativa que essa paciente vai gerar ao decidir um ou outro antes da gente ir para a cirurgia abdominal. Pelo protocolo da FEBRAS de prolapso genital, está escrito lá que a gente recomenda mais o McCall para estádio 2 e o sacro espinhoso para 3. O McCall, ele é uma cirurgia de encurtamento, onde a gente tenta fazer essa pexia do ligamento uterosacro até o seu terço médio, porque se a gente fizer isso seria só uma cudoplastia, e a principal preocupação pela via vaginal dessa sua correção é o risco de acotovelamento ou lesão de ureter, que pode variar de 0% até 14%. Então, a cistoscopia ela é meio que mandatória nessa cirurgia. A taxa de recidiva do McCall ela é parecida com a taxa de recidiva do sacro espinhoso. Tem um estudo americano que chama Optimal, que ele comparou o sacro espinhoso com o McCall, e, a princípio, ele não viu diferença nas taxas de sucesso em relação às duas cirurgias. Mas a taxa de recidiva a longo prazo do McCall foi um pouco maior. Então, no caso da paciente, como ela já tem uma esterectomia, ela teria um dano aí na identificação desse ligamento. Provavelmente o que a gente vai ter mais é fibrose aí do que propriamente um ligamento forte, né?
Então, a outra preocupação em relação ao saco espinhoso é a recidiva em compartimento anterior, que pode ser mais evidente, e a questão do sacro espinhoso em relação ao ângulo da cúpula vaginal, se ele é feito unilateral. Você pode ter um desvio do eixo, esse desvio do eixo pode ir para a direita, se você não faz bilateral, e isso pode eventualmente comprometer a questão da parte sexual, alguma outra queixa de dor, eventualmente. Mas, no caso dessa paciente, como ela tem um defeito grau 3, eu não pensaria em uma cópula, pensaria no mínimo em um sacro espinhoso, né, para ser corrigido. Estava falando da cirurgia prévia dela. Né? Em contrapartida, em relação ao sacro espinhal, é importante a gente também pontuar que não teve diferença de eficácia quando é unilateral e bilateral. quando é bilateral. Exatamente. Então, às vezes, a gente realmente acaba fazendo unilateral, que aí a gente também diminui a morbidade cirúrgica. Né? Essa paciente foi para a cirurgia da colposacrofixação laparoscópica. Poderia ser robótica, a gente vai já colocar na discussão. E eu vou chamar a Isadora Paz, que é ginecologista e obstetra pela Maternidade Escola e fellowship em cirurgia ginecológica pelo Instituto Salvador de Educação. Então, aqui o vídeo já está rolando. Inicialmente, a gente faz o reparo do sigmoide, né? Para poder visualizar realmente a região do promontório e fazer a incisão no peritônio. A gente faz essa incisão medial ao ureter, né? E lateral ao sigmoide. Ela é uma incisão ali na região do espaço de Okabayashi, né? Para retal medial. A gente não chega a dissecar esse espaço, né? A dissecção, ela é mais superficial, justamente para preservar os nervos, né? Os nervos, eles vão ficar mais laterais e a gente vai fazendo essa dissecção até fundo de saco posterior, que aí está mostrando no vídeo, e a gente vai dissecar o espaço, vai dissecando, né? E aí posteriormente, a gente vai expor o promontório e vai dissecar a região para poder visualizar o ligamento anterior do promontório. E aí tem que ter cuidado nessa dissecção por conta da artéria sacral média, né, da veia ilíaca comum esquerda. Então, é um dos riscos, né, na cirurgia da promontofixação. A gente tem que ter cuidado nessa dissecção. A gente consegue expor bem o promontório, expor o ligamento para posteriormente fazer a fixação. E aí vai fazer a dissecção do espaço vésico-vaginal, porque posteriormente a gente vai colocar a tela nesse espaço. E aí a gente vai fazendo essa dissecção até próximo do colo vesical, né? No vídeo a gente acabou não mostrando toda a dissecção, né, por conta do tempo, mas essa dissecção ela chega próximo ao colo vesical. E aí a manipulação da vagina nesse momento ela é fundamental, né, para a gente visualizar o espaço e no plano correto e fazer essa dissecção da melhor forma. Aí já mostrando, né, a gente posicionando a tela no espaço vésico-vaginal e aí vai ser feita a fixação. Geralmente a gente fixa, né? São 4 pontos, 2 pontos mais próximos ao colo vesical e dois pontos mais apicais, aí mostrando, né? Passando a agulha para poder fazer a fixação. E aí, novamente, a gente vê a técnica, né? Da sutura que a gente utiliza, que é do gladiador e a anodação, né? Um triplo duplo. Sequência bloqueadora, né, mais segura atualmente. E aí, depois de fazer esses 4 pontos, né, no espaço vésico-vaginal, a gente vai para o posterior. Ele vai mostrar agora a seguir no vídeo. E aí, a dissecção. E só finalizando, né, para a gente ver realmente a técnica da sutura. Que é o ponto mais apical, né? Que a gente já fez aqueles 2 pontos mais próximos ao colo vesical e aí vai para esses pontos mais apicais. E aí agora no posterior, a dissecção, ela não chega até o corpo perineal, chega próximo, mas não é não chega realmente até os músculos, né? E aí a gente vai fazer a fixação também com 4 pontos, que são 2 pontos mais próximos ao corpo perineal e 2 pontos mais apicais. E aí, posteriormente, a gente já
trouxe essa tela para poder fazer a fixação no ligamento anterior do promontório. E aí, mostrando, passando a agulha, geralmente a gente vai passar 2 pontos, né, no ligamento e realmente, como eu já tinha falado, tem que ter cuidado, né, com a vascularização nessa região do promontório, da artéria sacral média e da ilíaca comum esquerda, da veia. E aí, passando o ponto na tela para poder fazer essa fixação no promontório. E aí, posteriormente, a gente faz a síntese do peritônio, né, para recobrir toda essa tela, por conta do risco de aderência, né, a gente não pode deixar essa tela exposta. E aí, então, no final, mostrando a tela recoberta e finalizando a cirurgia. E aí, a gente tem até trabalhos já mostrando diferentes técnicas da própria colposacrofixação, né? Tem um trabalho que fez o levantamento de uroginecologistas, ginecologistas e urologistas, e aí difere em quantos pontos faz anterior, até onde vai a dissecção, até o ponto que você faz no promontório, se é sutura, se é o grampo, né? Então, existe realmente várias variações da técnica. Tem também quem faça o ponto na musculatura do levantador do ânus. Então, a gente realmente tem várias diferenças e variações da técnica. E aí foi posto aqui a opção. A gente pode fazer o procedimento abdominal laparotômico, laparoscópico ou robô assistida, né? Como a gente já teve essa provocação do robô, eu vou perguntar aqui para a mesa, começar aqui, quais são os prós e contras em a gente fazer a cirurgia minimamente invasiva de laparoscópica, de robótica, como que está essa avaliação atual, né, de resultados. Luiz, Adner, para depois a gente chamar o professor Rodrigo e bater o martelo aí. Tá. Eu acho que assim, acho que dentro da uroginecologia por via abdominal minimamente invasiva, a sacrocopexia é uma das cirurgias mais interessantes para se fazer por via robótica, mas a gente tem só um trial randomizado, né, do grupo da Maria Paraíso, que ela não viu, né, diferença entre as técnicas, mas o que é mais interessante da robótica é quando indicar a robótica em relação à via laparoscópica, né? Isso a gente já tem dados, né? A taxa de conversão para a via beta na robótica ela é menor do que na via laparoscópica, principalmente em casos de quando a gente pensa em pacientes obesas e pacientes com aderências prévias. Então, numa paciente obesa com múltiplas cirurgias prévias, a robótica ela diminui muito mais a chance de conversão para a via aberta do que a via laparoscópica. Então, em uma situação que a gente não pode indicar livremente a cirurgia robótica, esse seria um caso de indicação que a gente tem bem fundamentado na literatura. Do ponto de vista de desfecho anatômico, a princípio não tem diferença, né, entre as duas vias. Mas, quando a gente pensa em relação ao cirurgião e a técnica cirúrgica, o modus operandi da robótica é mais interessante, principalmente no ponto do espaço pré-sacral, quando você vai suturar. É mais cômodo o giro da agulha, o modo como você introduz o ligamento longitudinal anterior. Então, assim, eu acho que robótica seria o ideal para todos os casos, se fosse possível, mas de forma nenhuma a via laparoscópica deve ser desmerecida. Acho que só nesses 2 casos, principalmente. Perfeito. Rodrigo, as considerações da via robótica laparoscópica? Saiu, Andressa, mas como o Luiz colocou, né, são trabalhos muito antigos, né, são trabalhos de Cleveland, né, e depois, na sequência, a gente tem grandes séries de casos, e aí talvez uma network meta-análise comparando, talvez fosse interessante para a gente chegar a alguma conclusão, tá? O que eu acho que aconteceu com a robótica e com a laparoscopia são situações... Tem uma situação que é muito interessante. Nos Estados Unidos, eles trocaram a plataforma e antes da evidência científica. A gente não tem evidência científica para dizer para você, olha, a laparoscópica é melhor do que a robótica é pior do que a laparoscópica. Tá? A gente não tem essa evidência, né? Os trabalhos são muito antigos. Eu vou fazer uma outra provocação utilizando uma outra área, urologia, né? Se a gente pegar na urologia, na prostatectomia, existe um grande trial americano que comparou a prostatectomia robótica versus a aberta. E aí, olha só, o desfecho, impotência e incontinência foi maior na robótica. Então, assim, são trabalhos muito antigos, as pessoas estavam em curva de aprendizado.
Então, assim, a gente não tem essa evidência e é até difícil a gente sustentar a robótica nesse quesito pensando na evidência científica. Mas vamos lá, nem todo mundo tem a destreza de passar um ponto, né, na laparoscopia. A Andressa pode ter, alguns cirurgiões aí podem ter, mas no cômputo geral não é fácil você fazer suturas na via laparoscópica. Então, as cirurgias que precisam de muita sutura, como é o caso da saco-corpo e como é o caso da miomectomia, a robótica ela ganha um espaço muito forte. Na minha opinião, Andressa, 4 pontos talvez não sejam suficientes, tá? 4 pontos, na minha opinião, a técnica, a tela precisa estar flatzinha em cima da vagina. Ela não pode ter sobrelevados. Então, muitas vezes, o que eu faço, eu dou 4 pontos, pegando a vagina e pegando a tela, deixando ela certinha, né? Ela não pode estar angulada, ela não pode estar com algum pedacinho da tela para cima. E a gente vê os cirurgiões laparoscópicos, não talvez aqueles com muito volume, dando ponto no meio da tela e aí a tela sobe. E isso é muito ruim, isso eu acho que define, isso provavelmente deve gerar mais processo inflamatório, e isso define exposição de tela, isso define um pouquinho mais de sangramento, isso pode definir. Isso que eu estou falando não tem evidência científica nenhuma, isso é só experiência pessoal. Eu gosto muito do jeito que a Catherine Matthews faz as corpo-sacos dela. Ela dá muito ponto, né? E a tela fica flat. Discordo daqueles que acham que a gente tem que passar o ponto no músculo levantador e fixar a tela lá. A gente não passa ponto no músculo, né? E eu dou 3 ou 4 pontos no promontório. O promontório é um ligamento que ele, nessa paciente de 61 anos, ele é ótimo, ele é muito bom. Mas pega um promontório um pouquinho mais fino, você precisa passar uma quantidade, talvez, de pontos maior para ter certeza que essa tela não vai sair. E a ergonomia da cirurgia robótica, ela é muito maior, ela é muito melhor do que a laparoscópica. E assim, eu confesso para vocês que a primeira laparoscopia que eu fiz para fazer um acordo sacro, eu demorei 6 horas. Tá certo que eu dou muito ponto. 6 horas, 6 horas e meia. A minha primeira robótica que eu fiz para fazer uma sacropexia demorou 2 horas e meia. Uma cúpula demorou 1 hora e meia. Então, assim, depois que você vence a curva, isso é tudo pessoal, isso é tudo, não tem evidência científica disso, sabe? Mas eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir estabelecer as evidências científicas entre robótica e laparoscópica no tratamento do prolapso apical. Tá? É perfeito, né? A gente está com a adiantada a hora, a gente já está, na verdade, passando um pouquinho, mas eu acho que esse é o grande ponto mesmo, né? Os trabalhos que as meta-análises trazem estudos de publicação de cirurgias robóticas ainda em curva de aprendizado. A gente tem meta-análises mais recentes e elas mostram que não tem essa diferença de benefício, até a robótica ela não foi mais rápida, interessante, uma meta-análise ela não coloca como mais rápida do que a laparoscópica, pela docagem, provavelmente, e aí não teve esse ganho. Curva de aprendizado, né, Andressa? Curva de aprendizado. Teve uma network meta-análise nova, que aí ele já está trazendo resultados melhores para a robótica, né? Ele colocou como menor perda sanguínea em relação à laparoscópica, mas devido ao custo e a todo o aparato, ela não coloca ainda cirurgias por iguais, tanto laparoscópica como robótica nesse novo estudo. Mas, assim, é muito para discutir, a técnica é diferente, né? Variações da técnica, pensar na paciente como um todo, como a gente discutiu do início até o fim. Infelizmente, eu não vou ter tempo para abrir para a pergunta, porque a gente vai ter que iniciar a próxima mesa. A gente também tem um convidado de fora que a gente está com o tempo marcado certinho para ele. Então, agradecer a todos.